Glórias a Deus. A paz de Cristo, irmãos, bom dia. Graças damos ao Senhor por mais uma manhã que Ele nos concede, uma manhã de novos começos, uma manhã para glorificá-lo, uma manhã para viver a boa e perfeita vontade do nosso Pai. Amém? Vou dar um tempinho, aguardar os irmãos acessarem. Enquanto isso, os que puderem podem pegar as suas Bíblias. Aos irmãos que vão assistir depois, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um a palavra que o Senhor estará falando esta manhã. Amém? Um final de semana especial, né? Uma data comemorativa, onde em todo o tempo nós glorificamos ao nome do Senhor por sua entrega na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Que amor é esse, né? Que amor é esse que morreu na cruz do Calvário para que hoje a gente tivesse direito à vida, para que hoje a gente tivesse direito à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nos está chamando os nossos irmãos para estar acessando a live. Você que puder, compartilhe. A paz de Cristo, bom dia. Glórias a Deus. Será uma mensagem bem rápida, mas que o Senhor possa ministrar o coração de cada um nesta manhã. Amém? A leitura base será lá em Mateus, capítulo 28. Estarei lendo o livro completo, o capítulo completo, né? Para a nossa meditação. Glória a Deus, aleluias. Bom dia, paz de Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, dê um dia abençoado, um dia cheio de paz, um dia de comunhão com a família, né? Muitos estão em família. A paz de Cristo, Luana, bom dia. Eu estarei orando para iniciar e depois nós estaremos lendo o livro de Mateus, capítulo 28, para a nossa meditação. E o tema da palavra, né, nesta manhã que o Senhor ministrou no meu coração é: Ele vive, o nosso Cristo vive, o nosso Redentor vive. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Oremos para iniciar nesta manhã. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Espírito Santo de Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai amado, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade deste novo dia. Pai amado, louvo, engrandeço e exalto o seu nome, pois só tu és digno de ser adorado, de ser exaltado. Só o Senhor é digno, Pai amado, de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa entrega, Pai amado. Te peço, Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor ministre através da Tua palavra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, a cada um que vai ouvir esta mensagem, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar aos corações, Deus querido. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, a cada ouvinte, que o Senhor possa dar um dia abençoado, que o Senhor possa, Pai amado, ir de encontro aos corações, Pai amado, e fazer a Tua vontade, Teu querer, naquilo que eles estão precisando, naquilo que eles estão necessitando, Pai amado. Este final de semana é um final de semana, Senhor Jesus, de uma data comemorativa, e que nós mais uma vez glorificamos o Teu santo nome, Pai amado. Aqueles que estão em família, que o Senhor possa estar com cada um, que possa dar um fim de semana abençoado, Pai amado, e que em todo o tempo nós possamos nos lembrar, Pai amado, que é tudo por Ti, é tudo para Ti. O Senhor vive, o Senhor reina, e por nossa causa se levantará em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Paz de Cristo aos que estão acessando agora.
estaremos lendo o capítulo 28 de Mateus. Eu estarei lendo todo o capítulo para a nossa meditação nesta manhã, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Repete, ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde, veio o lugar onde o Senhor jazia, ele não estava lá. Ele havia ressuscitado para a honra e glória do teu santo nome. E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os pés e o adoraram. Que palavra maravilhosa, né? Ele ressuscitou. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite, e os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadimos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E chegando-lhe Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. No nome de Jesus há poder. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Glória a Deus, aleluia. E o tema desta palavra, nesta manhã é: Ele vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. A vitória da ressurreição, Ontem é considerado Sexta-feira Santa, conforme a palavra do Senhor. Nosso Jesus, ele foi crucificado, Sofreu, carregou a nossa cruz, que era para ser nossa, para que hoje nós tivéssemos direito à vida, para que nós tivéssemos direito à salvação, para que tivéssemos direito ao perdão. Mas a morte não o parou. Aleluia. A morte não o parou. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor. Nem a morte para o nosso Deus. Tudo ele pode. Tudo ele pode. E
né, o versículo base, assim, eu li o capítulo todo, mas o versículo base está lá em Mateus 28:6. Ele não está aqui, ele não estava naquele túmulo, ele não estava naquele sepulcro. Ressuscitou, como tinha dito. Ele ressuscitou para que se cumprisse a promessa do profeta, né? Depois de 3 dias, o nosso Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós adoramos um Deus vivo, nós adoramos um Deus presente, nós adoramos um nome que é sobre todos os nomes, nós adoramos ao Deus que pode todas as coisas, no seu nome há poder. E a Páscoa, né, muito além de uma simples data comemorativa ou de chocolates, né, coelhinho da Páscoa, nós que somos cristãos, nós temos o conceito, né, dessa data, né, e que por mais que seja um simbólico, nós jamais podemos deixar de meditar na palavra, entender o significado da Páscoa para nós, que quer dizer a vida, quer dizer a ressurreição, quer dizer restauração, quer dizer novos começos. Ela representa, irmãos, essa data representa um maior amor, uma maior prova de amor que poderíamos ter recebido, que nós recebemos. O sacrifício de Jesus na cruz e a sua vitória sobre a morte. Eu me sinto emocionada, eu me sinto agradecida. E pare um momento, assim como eu estou desde ontem meditando, refletindo, pare um momento e agradeça ao Senhor. Fala, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Que inexplicável amor nós recebemos. Inexplicável amor. Incomparável, imensurável. Aleluia. A cruz parecia o fim. Para muitos, poderia acabar ali. Mas a morte não parou. Eles queriam parar o nosso mestre. Mas o túmulo vazio revelou um novo começo. Tanto que assim, como nós lemos aqui, quiseram pagar, né, para dizer que aquilo não tinha acontecido. Que alguém roubou o corpo de Jesus. Mas se cumpriu o que estava escrito na palavra. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E todos aqueles que creram viram o Senhor ressurreto. O Senhor ressuscitado. E nós temos o prazer de tê-lo conosco todos os dias da nossa vida. Ele foi para o Pai, mas enviou o Consolador. E nós estamos com o nosso Consolador para a honra e para a glória do nome do Senhor. A ressurreição de Cristo não é apenas um acontecimento do passado, não. É uma verdade viva que transforma o nosso presente e garante o nosso futuro. Garante o nosso presente. Nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E Ele garante o nosso futuro na eternidade, com Cristo na glória. Ele venceu a morte. Amém? Jesus venceu a morte. E esse sacrifício nos salvou. Antes da ressurreição, houve dor. Jesus sentiu as dores. Houve entrega e houve renúncia. No capítulo anterior ao 28, né, em Mateus 17, vai nos relatar tudo que Jesus passou por amor a nós. Né? Quando você tiver uma oportunidadezinha, para ler e parando para refletir, né, a palavra do Senhor. Ele passou por tanta coisa por nós, mas Ele aceitou o teu chamado, Ele aceitou o propósito. E na cruz do Calvário Ele disse, está consumado. Está consumado. Ele morreu por nós. Ele morreu pela nossa salvação. Ele carregou a cruz que era para ser nossa. Como não ser grato a esse Deus? Como não adorar esse Deus?
como perder a esperança nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso. Ele foi chicoteado, ele carregou a cruz, que era pesada, que era para ser minha e que era para ser sua. Ele usou uma coroa de espinhos, mas fez tudo isso pelo seu amor inexplicável pelas nossas vidas. Jesus, ele foi rejeitado pelo povo. Escolheram um ladrão e condenaram o nosso Jesus. Condenaram o Messias. E nos dias de hoje, não é muito diferente não, tá, irmãos? Não é muito diferente. Então vai um questionamento para mim, um questionamento para você nesta manhã, né? Esse fim de semana de reflexão, de amor. O que você tem escolhido fazer e está rejeitando a presença de Jesus? Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, tem muitas distrações, nós priorizamos mil e outras coisas. Mas assim como eles rejeitaram Jesus, o que nós temos feito? Que estamos rejeitando Jesus todos os dias? Ou que estamos rejeitando a presença dele conosco? O que nós temos escolhido que estamos rejeitando a presença do Senhor? A paz, Gabi. Glória a Deus, aleluia. Jesus, então, ele foi rejeitado, ele foi humilhado e ele foi crucificado. Tudo isso por amor a nós. Lá em Isaías 53:5 vai nos dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Amor igual a esse não existe. Não existe. A cruz não foi um acidente. Foi um propósito. Queriam parar o nosso Jesus, mas já estava no plano de Deus. E profetas anteriores já tinham anunciado também. Mas ele venceu a morte. Glória a Deus. Ele venceu a morte. E ele levou sobre si aquela cruz. Tudo que Jesus passou, ele levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados. Hoje nós temos direito à salvação, nós temos direito ao perdão, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Levou as nossas dores. E levou as nossas culpas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não se esqueça de tudo que Jesus fez, do amor de Jesus pela sua vida. Nunca se esqueça disso. E vai uma reflexão. Jesus escolheu a cruz porque amou você primeiro. Jesus, ele escolheu a cruz porque ele me amou primeiro. Porque ele te amou primeiro. E por causa desse amor, hoje nós temos vida. Por causa deste amor, hoje nós temos a chance de vida com Cristo, nós temos a chance de viver com Ele, de andar com Ele, de estar em Tua presença o tempo todo, assim como Ele deseja estar o tempo todo conosco, quando nós o convidamos para a nossa casa, quando nós o convidamos para viver conosco. E Ele nos deu direito ao perdão dos nossos pecados, e nos deu o direito à salvação, que é estar com Ele na eternidade, né? Nós não somos daqui, somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos indo em busca da nossa salvação, da nossa vida eterna, que é morar junto com o Pai. E a ressurreição, né? A nossa maior vitória. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Glórias a Deus. Ele venceu a morte, né? Como está lá em Mateus 28, no capítulo 6, ele não estava lá. Ele tinha ressuscitado. E lá em Lucas 24, 5 e 6 vai nos dizer: porque vocês estão procurando entre os mortos, né? Aquele que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Então a ressurreição, ela vai significar vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. A morte não tem a palavra final. Deus é o dono da vida. Ele tem a última palavra. Ele venceu para sempre. Exaltado e adorado seja o Senhor dos exércitos. Esperança viva.
Não importa o que parece perdido, Deus pode restaurar. Somente Jesus pode restaurar o que está perdido. Para você hoje não tem mais solução, você acha que não tem mais jeito, você olha o contexto ao redor e acha, não tem mais jeito. Creia no Deus Todo-Poderoso. O nome de Jesus tem poder. Ele venceu a morte. Ele pode todas as coisas. Deus pode restaurar aquilo que está perdido, aquilo que você acha que não tem mais solução. Deus pode todas as coisas. E Cristo também nos concede nova vida. Em Cristo tudo pode recomeçar. Tudo que você acha que não tem mais solução para os seus problemas, busca o Deus Todo-Poderoso. Busca Ele, clame por Jesus, declare Jesus, como aquele louvor diz, declare o nome de Jesus nas ruas, nas praças. No teu nome há poder, no teu nome há cura. O nome de Jesus. Nós, muitas pessoas à sua volta, amigos, familiares, pode não conseguir te ajudar. Pode não conseguir fazer por você aquilo que você está precisando. Mas nunca se esqueça que o nosso Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer. Ele pode restaurar. Ele pode mudar toda a história. Ele pode trazer nova vida. Esperança para aquele que está perdido. E aí, para refletir nesta manhã, se Jesus venceu a morte, Ele também pode vencer qualquer situação da sua vida. Reflete nesta manhã isso. Se Ele venceu a morte, o que para Ele é impossível? Nada. Nada para o nosso Deus é impossível. Creia nisso, no seu poder soberano. Nome sobre todos os nomes. Glória a Deus. E o próximo tópico é o poder da ressurreição em nós, né? A ressurreição não é só sobre Jesus, mas sobre nós também. Lá em Romanos 8:11 vai dizer: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês. Isso significa, você não está sozinho. Temos um Deus Pai. Nós temos um Deus que ama as nossas vidas, que deseja estar conosco todos os dias. Você não está sozinho. Há poder dentro de você. A palavra dele diz que há poder dentro de você. Diz que faríamos coisas ainda maiores, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo viria e no nome de Jesus nós faríamos coisas muito maiores. Nesse nome todo-poderoso, né? E a vida onde parece não haver mais saída. Ele tem o controle de tudo. Tem poder e autoridade sobre qualquer situação. A vida aonde parece não haver mais saída. Clame o nome de Jesus. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo pode restaurar a tua fé. Você que não acredita mais, que não tem visto mais saída. Esse nome pode restaurar a sua fé, a sua esperança, para que você possa voltar a crer, para que você possa voltar a sorrir, para que você possa confiar e voltar a acreditar no nome Todo-Poderoso. Ele pode curar as suas emoções. Ele é a cura, né? Ele pode curar as suas emoções e pode renovar a sua esperança. Nesta manhã você acredita nisso? Você acredita que a sua fé possa ser renovada, que você pode voltar a confiar neste Deus Todo-Poderoso, voltar a descansar nele, voltar a descansar no nome que é sobre todo nome. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? E pergunte para si mesmo nesta manhã: o que na minha vida precisa ser ressuscitado? Muitas vezes já andamos cabisbaixo, muitas vezes andamos sem acreditar mais, sem ter fé. Mas o que você precisa parar nesta manhã e se perguntar: o que precisa ser ressuscitado na minha vida? O que eu preciso voltar a crer, a acreditar? Porque Jesus pode. Jesus pode. Onde eu perdi a esperança? Você consegue parar e falar assim: em que momento eu deixei de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso? Em que momento eu deixei a minha fé
se esvair. Muitas vezes nós temos que parar e refletir. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós temos o Deus presente conosco, né? Mas o que você precisa parar e refletir e deixar para trás? Voltar a confiar no nome de Jesus, voltar a crer nas tuas promessas, voltar a descansar no nome Todo-Poderoso. E a última pergunta é: tenho vivido como alguém que crê na vitória de Cristo? Você tem vivido como alguém que crê na vitória de Cristo? Você ainda crê nas promessas do Pai? Às vezes vivemos uma vida no automático. Deixamos de acreditar no impossível e queremos ver o agir apenas no nosso campo, né, de visão, apenas no que estamos vendo, sendo que o nosso Deus, que venceu a morte, Ele é o Deus do impossível. Para você pode não estar tendo saída, mas Ele tem a saída. Ele tem o poder de abrir portas e de fechar portas. Você ainda tem vivido como quem crê na vitória de Cristo? Que neste sábado, quando você ouvir esta palavra, né, em qualquer momento deste dia, você possa parar e refletir e pensar: eu tenho vivido como alguém que crê ainda no impossível, no Deus que pode fazer tudo, no Deus que pode restaurar, no Deus que pode curar? Ou a minha fé minha esperança tem sido viva? O Senhor, Ele pode fazer muito mais do que tem pedido, do que tem pensado. E como essa data comemorativa, né, este fim de semana, Ele ressuscitou. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos nos lembrar: Jesus, nome todo-poderoso, Jesus, o nome que pode todas as coisas. Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode fazer aquilo que eu não tenho visto. Ele pode, Ele tem poder. Então, decida hoje confiar mais em Deus, descansar no teu poder, acreditar nas tuas promessas. Decida hoje entregar as suas dores a Ele. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, dores, mas Ele está sempre conosco. Ele quer ouvir, Ele quer conversar com você, Ele quer tratar as suas feridas. Então decida hoje se entregar a Ele em oração, pedindo: Pai, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais por mim. Esteja comigo em todo o tempo. Clame o nome de Jesus, chame por Ele. Esse nome tão lindo, esse nome tão poderoso, esse nome que deseja estar conosco todos os dias da nossa vida, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós somos pecadores. Ele deseja viver em nós, Ele deseja morar em nós e Ele deseja fazer por nós tudo aquilo que não conseguimos fazer, que pessoas ao nosso redor muitas vezes não vão conseguir fazer. Amém? E decida hoje viver uma nova vida em Cristo, né? Aqueles que estão afastados ou aqueles que não têm mais acreditado nas promessas do Pai, que têm vivido como alguém que não confia, né, mais em Deus, que você decida hoje viver uma nova vida com Cristo, viver com Ele. É uma presença inexplicável que nós desfrutamos todos os dias ao acordar, ao ver tudo que Ele criou, nosso Deus criador de tudo. Como viver longe dessa presença? Como deixar de viver intensamente com o nosso Deus? Aquele que é vivo, aquele que nos faz deitar e descansar e viver um novo dia, aquele que nos guarda e nos livra de todo mal, mas principalmente o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que cuida de nós em todo tempo, o nosso Pai que deseja ter um relacionamento. Que você possa se lembrar que você tem um Pai, que você tem um Deus, que independente de qualquer circunstância, Ele deseja estar com você. Mas Deus, Ele fica, né? Ele vai aonde Ele é chamado. Ele fica onde quem deseja realmente a tua presença. Ele não vai sair invadindo, Ele não vai fazer nada que você não queira.
Então você, toda manhã, decida: Pai, fica comigo. Pai, eu clamo pela tua presença, mora em mim todos os dias. Reaviva a esperança em mim todos os dias. Eu quero ter uma nova vida contigo todos os dias. E confiar no Pai Todo-Poderoso que está com vocês. Então a Páscoa, ela vem nos lembrar que a dor não vence. O nome de Jesus, o Deus vivo, é quem venceu a morte. O pecado não domina. Não domina. E a morte não prevalece. A morte não prevaleceu. E por ele, e porque ele vive, porque Jesus vive, nós também podemos viver com esperança, fé e propósito. Aquela entrega na cruz. Todo aquele sofrimento, aquela dor que Jesus passou. E ele disse: lá está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou e vive em nós. E deseja viver em nós todos os dias. A tua presença que nos deu esse direito, essa graça, esse favor imerecido. Lembre, Jesus morreu na cruz por amor a mim e amor a você. Para que você tivesse direito à salvação. Para que você vivesse, para que você tivesse a chance de viver uma nova vida, para que você tivesse direito à salvação. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Medite na palavra de Deus todos os dias. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele pode todas as coisas. E para finalizar, antes de orar, trazer uma reflexão para vocês, né, nesta manhã. Jesus, que você possa dizer neste momento: pare, reflita, ou todos os dias, né, que você possa parar e refletir nisso e agradecer ao Senhor pelo sacrifício na cruz e pela vitória da ressurreição. Reconhecemos que tu és Deus vivo e poderoso. Peça ao Senhor: restaure em mim tudo aquilo que estava morto. A fé, a esperança, a alegria. E peça a Ele que te ensine a viver como alguém que carrega a vida dentro de si. A vida de Jesus em cada um. Então que você possa refletir no sacrifício da cruz. Que você possa refletir sobre a vitória na ressurreição. Né? Que você possa reconhecer o quanto Ele é Deus vivo, que Ele é Deus poderoso, que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, e que você possa pedir a Ele para restaurar em você a vida, restaurar em você aquilo que você se acha perdido, né? Que você possa ter a restauração da fé, que você possa voltar a ter a alegria, né? Que você possa viver como alguém que carrega Cristo todos os dias da sua vida. Amém? A paz de Cristo, irmã Rosane. Glória a Deus. E que você possa passar não só esse fim de semana, mas todos os dias, lembrando do sacrifício na cruz do Calvário. Que você possa lembrar de suas promessas, lembrar que o maior amor de todos, o maior amor, Ele nos amou primeiro. Que amor imensurável nós vivemos todos os dias. A chance de ser amado por Deus todos os dias. Maior amor incomparável. É incomparável. Então, que não seja só neste fim de semana, nesta data comemorativa de Páscoa, não, mas todos os dias. Todos os dias venha a se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Do quanto Ele te ama. E o quanto Ele quer te dar uma nova vida, o quanto Ele quer restaurar aquilo que você acha que está perdido ou que se perdeu, que Ele venha restaurar a salvação, que Ele venha restaurar a esperança na sua vida, que Ele venha restaurar o amor, que você se sinta amado por Deus todos os dias da sua vida. Amém? Que aos que vão ouvir esta palavra depois, que o Senhor possa estar meditando ao coração de todos, né? Lemos em Mateus capítulo 28 e o versículo chave foi o versículo 6, que diz: Ele não está aqui, Ele ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Esse nome todo-poderoso. Glória a Deus. Estarei orando, que você possa estar meditando nesta palavra, que você possa crer no Deus ao qual você tem servido e que Ele possa restaurar a cada um. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua palavra que se renova a cada dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por tamanho amor naquela cruz do Calvário. Obrigado, Pai amado, por ter aceitado, Senhor Jesus, a missão para que hoje, Pai amado, nós tivéssemos direito à vida. Obrigada, Senhor Jesus, por ter levado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Pai, obrigada, Deus. Obrigada. E que nós não venhamos, Pai amado, nunca se esquecer do sacrifício na cruz. Que não existe amor maior do que o amor do nosso Pai pelas nossas vidas. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, e a cada um, Senhor Jesus, restaurar a sua fé, restaurar a esperança, crer no Deus poderoso que pode e que faz infinitamente mais. Pai, que eles possam se lembrar que independente de qualquer coisa, tem um Deus que os ama, tem um Deus que deseja viver, Pai amado, com Ele todos os dias, Pai. Que eles possam se lembrar do amor, que eles possam se lembrar da esperança, Pai. Eu te peço que esse fim de semana, Deus querido, em que famílias se reúnem, eles possam se lembrar do verdadeiro significado. Pai amado, a cruz está vazia. O nome do Senhor tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte, Pai amado. Pai, eu te peço, Deus querido, que nós possamos reavivar a chama em nós, crer, Pai amado, no Teu nome que pode todas as coisas. Eu te peço, Senhor Jesus, por cada vida, Pai amado, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um e que, Pai amado, venham se lembrar todos os dias, eu sou amada por Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida. Pai amado, que eles possam se lembrar que há esperança, há vida no nome de Jesus, neste nome todo poderoso. Glória seja dada a Ti, Pai amado, em todo o tempo. E muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado por tamanho amor, Deus querido, este amor imensurável, este amor incalculável, Pai amado. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos amar. Muito obrigada por nos escolher, Pai amado. Honra e glória seja dada a Ti em todo o tempo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Desejo um dia abençoado a todos. Que o grande amor de Deus esteja com cada um no decorrer destes dias, em todo o tempo. E que o Senhor possa falar aos corações. A paz de Cristo. E tchau, tchau.